Muito boa noite a todos, nossa saudação, estamos no ar mais uma vez aqui pela TV Erechim, em nome da Unimed, Erechim, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E também, já com muito prazer, já temos uma parceria aqui já de longa data da Sicredi. Traga sua poupança para a Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Pois é justamente sobre a Sicredi e também o Plano Safra, enfim, as suas atividades em geral, que nós vamos fazer o nosso programa de hoje. Para tanto, nós estamos recebendo aqui o Cleiton Miller, que é gerente de ciclo de crédito da Sicredi Uniestados, que compreende o Alto Uruguai e parte aqui de Santa Catarina, né? E também o Fabiano Noronha, que é assessor agronegócio também da Sicredi Uniestados. Sejam bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui. Cleiton, obrigado realmente por estar aqui. Boa noite. Boa noite, Odi. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigado pela oportunidade, um prazer estarmos aqui na TV Erechim para falar um pouco sobre o Sicredi, para falar um pouco aí sobre o Plano Safra que já iniciou aí no dia 1º de julho aí, e esperado por muitos produtores da nossa região de atuação. Fabiano também, seja bem-vindo. Boa noite, Odi. Boa noite aos telespectadores. Então, como o Cleiton trouxe aí para nós, é um prazer enorme estarmos aqui falando com você, falando com os nossos associados, né, um pouquinho mais do agronegócio, né, um pouquinho mais do nosso Plano Safra e o que nós estamos pensando aí para esse segmento aí para agora e para o futuro aí. Bom, eu desde quando faço o painel aqui, e desde antes, né, tinha aquela ideia, assim, mas já voltando já no tempo bastante, não sei nem se o Fabiano era nascido, quando se falava em Sicredi, se eu não me engano, a Sicredi teve uma vez sediada lá na antiga Cotrel, tem um escritóriozinho, se eu não me engano. Mas assim, eu sempre relacionava Sicredi com agricultura, com o meio rural, e a gente sabe que a Sicredi hoje abrange o setor rural, o setor urbano, enfim. Mas hoje nós vamos falar mais sobre o agronegócio, o Plano Safra, né? O que o Sicredi representa no agronegócio hoje em dia? Então, hoje, realmente o Sicredi ele nasceu oriundo do agronegócio, né? A nossa cooperativa em 2021 vai completar 40 anos, mas o sistema já existe há mais de 100 anos, ele nasceu aqui no Rio Grande do Sul. E a iniciativa, toda a parte que originou o sistema cooperativo Sicredi, ele realmente veio do agronegócio. E quando a gente olha um pouco para a história da nossa cooperativa, inicialmente, por algum momento, o nome da cooperativa foi Cooperativa de Crédito Rural, né? Justamente porque tinha esse veio muito forte voltado para o agro. Inicialmente a cooperativa ela só atendia produtores rurais, né? E com o passar do tempo teve autorização do Banco Central para ter a livre admissão, então hoje atendendo todos os públicos. Hoje nós atendemos o produtor rural, continuamos a atender o nosso produtor rural, mas nós também atendemos todas as pessoas físicas que desejam ter alguma conta com o Sicredi, como também nós temos hoje a oportunidade e a possibilidade de atender as empresas da nossa região e disponibilizar as mais diversas linhas de crédito para todos os públicos, né? Inclusive diversas linhas que o próprio governo também está anunciando nesse momento de pandemia para empresas, nós também temos a possibilidade. Mas como o Sicredi nasceu do agronegócio, o Sicredi sempre procurou direcionar os seus esforços também para atender da melhor forma possível o nosso produtor rural. E hoje isso continua da mesma forma, não é diferente. O Sicredi vem potencializando os seus negócios junto ao nosso produtor, junto ao agronegócio. Quando a gente olha um pouco a nível de economia de Brasil, o agronegócio brasileiro ele vem
se mantendo em alta, né? É um dos poucos setores da economia que vem se mantendo em alta. E quando a gente olha para a nossa cooperativa, Sicredi Uniestados, que hoje nós temos atuação na região norte do Rio Grande do Sul, com 24 municípios de área de atuação. Nós temos uma área de atuação de mais 24 municípios no estado de Santa Catarina. E hoje, a partir do ano passado, também nós temos mais 25 municípios que nós atuamos no estado de Minas Gerais. Então hoje a área de atuação da cooperativa Sicredi Uniestados, ela compreende aí mais de 70 municípios. Na região, na nossa, são 24 municípios. Eu pensei que em Santa Catarina fosse bem menos e não imaginava que em Minas já tivesse chegado a tantos. Nós temos 73 municípios, porém, é claro, em Minas hoje nós temos 3 agências, né? Porque nós iniciamos o trabalho ano passado, mas com um planejamento aí de expansão, com previsão de abertura de algumas agências já este ano também e nos próximos anos com mais agências. Então hoje a nossa cooperativa ela conta com 48 agências nesses 3 estados onde nós atuamos. E quando a gente vem um pouco para o segmento do agronegócio e a gente olha um pouco do que a cooperativa tem investido e a gente olha volumes no nosso último plano safra, aí a nossa cooperativa ela emprestou aí na casa de 600 milhões de reais para os nossos produtores fomentarem os seus negócios, formando a sua lavoura, fazendo operações de investimento, seja investimentos em tecnologia, em inovação, os mais variados tipos de investimentos, mas também na formação da lavoura, de milho, de soja, de trigo, de feijão e outras culturas aí também que estão aptas a serem financiadas dentro dos programas que o governo federal disponibiliza, né? Nós financiamos hoje aí na casa de mais de 80 mil hectares de lavoura na nossa área de atuação. Pegando Minas também? Pegando Minas também, porém, como nós começamos ano passado em Minas, o agro ainda ele tem uma representatividade um pouco menor no estado de Minas Gerais, com outras culturas também, que lá o forte é o café, né? São culturas um pouco diferentes da nossa região. E quando a gente traz assim um pouco para o nosso estado, hoje o Sicredi tem uma representatividade bem significativa no estado do Rio Grande do Sul. Do total de crédito que existe para o produtor, para o agronegócio, o Sicredi tem uma participação de 50% no estado do Rio Grande do Sul. Então isso só fortalece que, como nós nascemos do agronegócio, nós continuamos olhando muito para o produtor. O Sicredi considera o agronegócio uma atividade extremamente importante e essencial e cada vez mais nós viemos aumentando a disponibilidade de recursos, como também buscando agilizar a concessão desse recurso para que o nosso produtor consiga comprar com condições melhores, porque ele vai ter o seu recurso de forma mais rápida e também potencializar os negócios na nossa região, na nossa economia, porque também vai favorecer as empresas que vendem os insumos que são da nossa região. Eu li uma matéria, acho que da própria assessoria de comunicação da Sicredi, e ali a gente percebe um crescimento na concessão de repasse de recursos, né? Isso é porque realmente o setor, digamos, tem interesse, precisa, acha que é viável, enfim. Isso. Na verdade, como eu disse comparando antes... assim com 10 anos atrás, a coisa vem crescendo. Vem. O agronegócio ele vem crescendo a nível nacional e eu acho que quando a gente olha assim, há 10 anos, por exemplo, né, o país passou por diversas crises, né? E o agronegócio, ele, por muitas vezes, sustentou a nossa economia a nível de Brasil e na nossa região da mesma forma. Então, existe uma necessidade, existe uma demanda maior também e existe também uma oferta maior para esse segmento em específico, tendo em vista as oportunidades que existem. E quando a gente olha também para mercado, né, cada vez mais existem inovação, existem outras instituições também que começam a atuar, que daqui a pouco até então não estavam atuando com o agronegócio,
porque realmente é um setor que tem uma importância bem relevante. Quando a gente olha a nível de Brasil, quase 22% do PIB nacional hoje ele é oriundo do agronegócio. Além de ser a instituição financeira do produtor rural, Fabiano, de que forma o Sicredi contribui no dia a dia, na vida do homem do campo, daquele que vive... O nosso aqui não é tanto campo, mas mais roça mesmo, né? Nós temos o que não diminui absolutamente nada, né? Nós temos uma região de minifúndio, de terra, especialmente na beira do Uruguai, terra quebrada, enfim. No que ele contribui mais? Aproveitando o momento para falar, né, do tamanho dos nossos produtores rurais, né? Hoje, a nível de Brasil, já existem dados, né, que 77% dos nossos produtores rurais, eles são pequenos produtores, né, que são chamados produtores da agricultura familiar. E dentro da nossa região e também da nossa cooperativa não é diferente. Hoje, mais de 80% da nossa base de produtores, ela é enquadrada como agricultura familiar, né? Então, a nossa base, aí, 80% é formada por pequenos produtores também. Esses pequenos, me desculpe, assim, dá uma ideia do que é um pequeno agricultor. Quantos hectares normalmente ele tem em média? Hoje, na nossa região, a média dos produtores, eles têm de 15 a 25 hectares, né? E para enquadramentos do Ministério da Agricultura, os produtores que têm um faturamento anual até R$416 mil, eles são enquadrados como agricultura familiar. Então, aí de 0 a R$415 mil são considerados pequenos produtores. Existe uma escala, então. Isso, então isso quem determina é o Ministério da Agricultura, tá? Então a cooperativa, além de estar olhando para o produtor, né, quanto seus recursos financeiros, o que é muito importante para o agronegócio se desenvolver, levando tecnologia, levando melhorias para a propriedade, a nossa cooperativa ela também tem um olhar muito, né, de como que a gente pode contribuir com serviços não financeiros, né? E pensando nisso, a gente tem diversos programas e um deles é um programa de gestão e sucessão familiar, né, na propriedade rural. Então esse programa a gente leva para a família lá do campo, né? Não é simplesmente somente, né, pro produtor. Então participa toda a família que está lá na propriedade, né? E o programa ele já diz, então é gestão, né, e sucessão familiar. Então na parte de gestão a gente procura capacitar aquele produtor com toda a educação financeira, né, e também conhecimento do fluxo financeiro da sua propriedade. Quais são os seus gastos, quais são as suas receitas, né, aonde que ele está ganhando mais, aonde que ele pode estar perdendo o seu resultado, né, e também o lado da sucessão familiar, o que é muito importante. Isso é feito lá na propriedade ou são palestras, cursos, enfim? Isso é feito na propriedade, né? Então esse programa ele é uma parceria onde a cooperativa, né, a nossa cooperativa Uniestados, ela tem com o Sebrae, né? Então nós deslocamos os consultores até a propriedade rural e eles fazem essas consultorias, né, tanto de gestão quanto da parte técnica, né? Então a gente busca capacitar o produtor na parte técnica, né? Então são módulos diferentes, educação financeira e técnico, né? Onde a parte técnica, o nosso produtor ele opta, né, em receber uma consultoria na atividade que ele exerce, seja no grão ou seja lá no gado de leite, por exemplo, a gente desloca um profissional habilitado para que preste a melhor consultoria. Então, além do olhar, né, de levar os recursos financeiros, nós nos preocupamos muito com a qualidade de vida e qual que é o resultado, né, que o nosso produtor está tendo. E o que é muito importante para nós, quanto cooperativa, né, fomentando a nossa missão, que é agregar renda para o produtor e a melhoria da qualidade de vida dele. Então, dentro deste programa, a gente busca, né, fazer com que o produtor rural permaneça lá na propriedade, que ele se profissionalize, entenda um pouco mais da sua atividade, né, enxergue onde que ele está tendo o seu resultado, onde ele pode melhorar isso, e com isso tudo com a ajuda de profissionais, com ajuda técnica, né, que com certeza vai contribuir no dia a dia dele.
trazendo também para o lado da inovação, né? A cooperativa também tem um olhar muito grande, né? Porque no agronegócio hoje as coisas estão caminhando muito rápido, evoluindo de uma forma bastante acelerada, né? A gente vê pulverização por drones, né? Vários movimentos que vêm acontecendo que nos faz também, né, ter que mudar, né, lá no dia a dia do produtor, e não é diferente para nós quanto o Sicredi, né? Então o Sicredi, ele tem uma área de inovação. Essa área de inovação, ela fica sediada em Piracicaba, São Paulo, tá? É uma área onde busca olhar para o que está acontecendo no mundo do agronegócio em termos de inovação. E nós, né, porque falamos de Piracicaba, São Paulo, porque a nossa cooperativa, ela trouxe para a nossa área de atuação uma das startups, né, que estão lá em São Paulo, lá em Piracicaba, né, uma startup voltada para a pecuária leiteira, né? Então nossos produtores aqui estão testando essa solução, né, que busca, dentro da atividade do leite ali, olhar para a gestão, olhar também para a sucessão familiar, mas isso tudo através da inovação, através de um aplicativo onde o produtor cadastra suas rendas, suas despesas, e a própria solução dá, né, para ele relatórios, né, falando da atividade dele. Então a nossa cooperativa, ela tem se voltado, né, além, né, de levarmos mais recursos, né, mais crédito para o campo, de também olhar muito para o lado da gestão, para o lado da profissionalização e da sucessão familiar. É possível se conceituar hoje, digamos, ou em pouco tempo, de que o antigo colono, não é? Que está lá na roça, enfim, ele está se transformando num empresário. Com certeza, com certeza. E a gente costuma dizer que cada propriedade... A gente fala em empresário aí, tem empresário de futebol, tem empresário até de futebol, principalmente, mas de empresas, né, da área urbana, no meio rural. Acho que seria interessante, né, quando a gente traz para o lado do agro, a gente costuma dizer que cada propriedade rural é uma empresa, né? Então, independente do seu tamanho. Independente do seu tamanho, né? Porque nós não olhamos tamanho, né, na cooperativa, a gente não olha o porte ou quanto que aquele produtor tem, porque cada propriedade, ela funciona como uma empresa. Ela tem que ter a gestão das suas receitas, gestão das suas despesas, sucessão, né? Então isso tudo é muito importante. O antigo colono, eu te diria assim que sim, ele existe, né? A gente prisa muito pelas nossas raízes, né? Esse público é importantíssimo para nós, mas a gente tem que fazer com que cada vez mais a gestão e a profissionalização das nossas propriedades, elas evoluam, porque eu tenho certeza que quando nossos produtores rurais, eles veem que a propriedade é rentável, que ela traz dinheiro, o seu filho vai ficar trabalhando lá, o que é muito importante para nós, porque é uma cadeia que ele nos fornece em todo o alimento, né, para nós continuarmos evoluindo no dia a dia. Então a importância do produtor rural, sendo ele pequeno, médio ou grande, ela é imensurável, né, e cada vez mais vai acabar sendo. Teve um período aí que o termo colono, ele foi usado de forma pejorativa, né, e hoje, olha, eu conheço muitos urbanos, né, que gostariam de ser colonos, se eles pudessem ter 1.000 metros quadrados, não estou falando de 25 hectares, estou falando de 1.000 metros quadrados, de 5.000 metros quadrados, de 1 hectare, né? Quanta gente gostaria de estar lá na roça hoje em dia, para poder ter um pedaço de terra, plantar suas coisas, sobreviver. Já não estou nem falando em produzir para ganhar, para sobreviver, né, para lucrar, mas para se manter. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo do programa de hoje, que está conversando aqui com Cleiton Miller e Fabiano Noronha, ambos representantes do Sicredi Unistados. Nós já voltamos. Superar este momento.
em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco usar sempre a empatia. Eu me sinto bem, né, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, né, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou: eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, né, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante, porque a relação médico-paciente, ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante. De estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida. Muito bem, nós estamos de volta aqui em nome da Unimed Erechim, em nome de Sicredi, então, hoje recebendo prazerosamente aqui Cleiton Miller, gerente de ciclo de crédito do Sicredi Unistados, e Fabiano Noronha, também assessor agronegócio do Sicredi Unistados, que engloba a região do Alto Uruguai Gaúcho, a região do Alto Uruguai, se eu não me engano, de Santa Catarina, e a região lá de Minas Gerais, que qual é mesmo? Sul de Minas. Sul de Minas Gerais. Como se percebe, mas é Unistados também. Está se expandindo aí, né? Aliás, o agronegócio, né, que tem levado nas costas o Brasil inteirinho nesses últimos, não no período da pandemia só, isso já vem de longa data e acho que nós devemos muito para o agronegócio, sem dúvida nenhuma. Cleiton, vamos falar um pouquinho sobre o Plano Safra, que foi anunciado pelo governo, e quais são as ações, então, do Sicredi Unistados para atender os produtores rurais. Vamos especificar um pouquinho mais. Sim. Então, o governo lançou o Plano Safra 2020-2021 na metade de junho agora, né? A nível nacional. Teve um aumento de 6,1% na disponibilização de recursos e algo assim que ficou muito claro foi o aumento mais significativo para o pequeno e para o médio produtor, né? Ou seja, o governo também quer, a nível nacional, fomentar os negócios para os pequenos produtores e para os médios produtores, conceder um acesso de crédito mais fácil para este público no agronegócio. Nas linhas do Pronaf teve um aumento de 5,7% em relação ao último ano na concessão de recursos, e para o médio produtor, que é o Pronamp, teve um aumento de 25% em relação ao último Plano Safra. Então aqui teve um aumento mais significativo em relação
a disponibilização de recursos em relação ao último ano. E quando a gente vem a nível de Sicredi, o Sicredi vai ter disponível 22,9 bilhões de reais para o Plano Safra. Então, aí praticamente 10% do valor anunciado pelo governo será disponibilizado pelas 110 cooperativas de crédito do Sicredi que integram o nosso sistema a nível nacional. E quando a gente vem para a nossa cooperativa Sicredi Uniestados, nós vamos também ter uma boa parcela de recursos para atender o nosso produtor. E esse recurso inicial ele está na faixa de 735 milhões de reais, sendo 560 milhões para fomento da atividade de custeio agrícola, né? Então, para financiar as atividades de curto prazo, soja, milho, feijão, trigo, enfim, custeio pecuário, também comercialização, e mais 175 milhões de reais para operações de investimento. Então, aquele produtor que deseja fazer um investimento a longo prazo, comprar uma máquina agrícola, o governo também fomentou um pouco mais a questão da irrigação, da tecnologia. Hoje é possível financiar alguns equipamentos que até então não eram possíveis de serem financiados. As pesquisas de solo é uma coisa importante também. Também, eu acho que antes se falava, né, do empresário rural, né? Eu acho que isso é um fator extremamente importante porque toda a pesquisa, toda a questão de análise de solo, ela cada vez profissionaliza mais o nosso produtor, né? Ou seja, é a otimização dos recursos, né? E um fator importante também é olhar mais para os custos. Acho que esse é um ano muito importante que o nosso empresário do agronegócio ele tem que olhar mais para a gestão dos custos da sua propriedade, porque é um ano que tem apresentado diversos riscos e esses riscos eles apresentam uma volatilidade, ou seja, tem momentos que está muito bom a compra de algum insumo, tem momentos logo ali na frente que talvez não estejam tão bons, né? Então essa gestão da propriedade ela também é muito importante. Mas aí também vem o Sicredi para poder colaborar aí com o nosso produtor no sentido da disponibilidade de recursos e também com uma consultoria financeira para podermos estar prestando essas informações para o nosso associado. Esse dinheiro que é repassado, que ele é emprestado, né? Quem é que fiscaliza? O Sicredi deve ter, digamos assim, eu sou mais antigo, assim, eu me lembro que teve períodos, né, que se falava mesmo na imprensa, isso na década de, sei lá, de 70, gente pegando dinheiro e de repente não dava nada, o cara tirava a semente, era num prédio em não sei onde, né, havia desvio de aplicação de recursos, deve haver uma fiscalização. Sim, é uma boa pergunta. Sim, existem as fiscalizações, né? Com o passar dos anos, justamente por situações como essa que você traz hoje, talvez os bons tiveram que pagar por algumas situações. Eu não tenho nenhum caso específico concreto, mas a gente lia, a gente soube disso. E o governo também veio fechando um pouco o cerco com relação a fiscalizar a correta aplicação por parte desses recursos que são subsidiados pelo governo, né? Então, hoje, como é que funciona isso? São realizadas fiscalizações para operações de custeio agrícola e para operações de investimento. Claro que não são realizadas fiscalizações para todas as operações, mas nós temos a obrigação de selecionar aleatoriamente. Então, existe hoje um aplicativo que seleciona algumas operações que devem ser fiscalizadas. E essa fiscalização também, a partir deste ano, ela é realizada por empresas terceirizadas, conveniadas, né, junto com o Sicredi. Por quê? Porque ela tem que ser feita por profissionais que tenham a aptidão, as credenciais, digamos assim, para poder fazer essas fiscalizações. Mas são pessoas ligadas ao sistema ou... São empresas terceirizadas com capacidade técnica, né, para poder fazer uma fiscalização. Então, por exemplo, vai fiscalizar uma lavoura de soja, por exemplo. Tem que ser um técnico agrícola, tem que ser um engenheiro agrônomo que conhece a atividade. Quase um auditor.
mais ou menos nesse sentido. Tem que conhecer a atividade, tem que conhecer a máquina, tem que conhecer o segmento para poder dar o seu parecer, justamente para dar mais credibilidade na sua avaliação, na sua fiscalização e desta forma podermos comprovar para o governo a correta aplicação desses recursos. E hoje a gente sabe, né, que os nossos produtores hoje, eles são muito corretos, né? Acho que isso é um ponto que cabe destaque, que precisa ser destacado, porque nos dias de hoje, né, acho que a agricultura ela evoluiu muito, ela se profissionalizou muito, então os produtores efetivamente têm feito investimentos quando necessários e feito o correto emprego desse recurso para aquisição, enfim, para a finalidade do que foi realizado o projeto, né? Então é mais no sentido de podermos oficializar essa fiscalização, porque o Ministério da Agricultura pede que isso seja feito, né? Falando, já que estamos no Brasil, né, essas coisas, embora eu acho que nada esteja dando mais do que realmente o meio rural, porque eu não sei, eu só vejo gente em falar, olha, eu vou comprar um pedaço de terra para começar a plantar, porque isso está dando mais do que fazer, sei lá o que, qualquer outra coisa aí. Mas sempre tem isso. Eu acho que quando a gente olha um pouco para esse ano, acho que esse ano ele foi um ano, eu diria assim, bem atípico, né? A gente teve algumas perdas aí com relação à produtividade na nossa região, mas quando a gente olha para o estado do Rio Grande do Sul, a nossa região aqui no norte do Rio Grande do Sul, ela foi pouco impactada pela estiagem, né? Então a produtividade ela pode ter sido assim, talvez um pouquinho abaixo da média ou na média, mas ela não foi amplamente impactada. Mas aí o coronavírus de certa forma ajudou, porque a gente teve uma desvalorização cambial e o dólar chegou a patamares recordes, né? Então no momento da venda o produtor chegou a alcançar preços históricos, né? Quando a gente olha para o soja, mais de R$100, milho mais de R$50, né? Então talvez a pequena perda na produtividade que se teve, ela foi amplamente compensada pelo preço do grão, né? No momento da venda. Então efetivamente é uma atividade que sim exige uma gestão de custo, exige uma gestão da correta aplicação de todos os recursos, mas é uma atividade que com o passar dos anos aí ela vem sendo cada vez mais profissional e isso tem gerado maiores rentabilidades, né, também para o nosso produtor. Eu acho que outro ponto também que o Fabiano citou antes, acho que o emprego da tecnologia em todo o sistema produtivo ele tem ajudado muito, né, porque a semente que se planta hoje, por exemplo, de uma variedade X de milho, ela produz talvez o dobro do que produzia 5, 6 anos atrás, né? Então o emprego da tecnologia no setor do agronegócio em todos os momentos foi crucial para que o produtor pudesse, com o passar dos anos, também estar tendo uma receita mais significativa, oriunda da atividade, né? Sem dúvida. Fabiano, perfil do produtor rural que busca o Sicredi, né, e quais são as suas culturas preferidas ou mais investidas aí, apostadas? É um tema bastante importante de nós trazermos aqui também, né, hoje, porque nós na cooperativa a gente não tem um perfil ideal de produtor, né, porque nós estamos sediados, então nós atendemos produtores gaúchos, catarinenses e mineiros, né? Então existe todos os tamanhos, todos os portes de produtores, né? Por exemplo, no Rio Grande do Sul aí o produtor forte, né, da parte dos cereais, né, que é soja, o milho e o trigo, né, como cultura de inverno. Em Santa Catarina, na região oeste, onde a gente está sediado, um produtor muito forte de suínos, do frango, né? E lá em Minas, então, né, a cultura do café e também do gado de corte bastante agressiva, né? Então é um tema que a gente gosta de trazer, né? Não existe um perfil ideal de produtor para estar trabalhando com a nossa cooperativa. A gente tem aí produtores pequenos, médios e grandes e atendem e busca atendê-los, né, da melhor forma possível e de acordo com a sua atividade.
O que é importante ressaltar que em todas as nossas agências hoje, que o Cleiton citou antes, aproximadamente 40 agências, devemos estar chegando a 50 agências aí até o final do ano, todas as nossas agências têm um profissional do agro, né? Em agência de Erechim ou lá em Alfenas, em Minas Gerais, a gente vai ter um profissional do agronegócio atendendo os nossos produtores, né, com a capacitação que ele precisa ter, conhecendo de linha de investimento, conhecendo de linhas de custeio e de acordo com a região. Então a nossa atuação sim, ela é bastante ampla, porém nós buscamos ter de forma regionalizada, né, o nosso conhecimento através do colaborador. Então, existem diferentes culturas, né, dentro da nossa cooperativa. Então, a gente fala de soja, fala de milho, né, mas também fala de café, fala de hortifruti. Mas esse plano safra, quando ele sai, ele abrange todas as culturas. Isso. O plano safra, ele não determina culturas, né? O plano safra, ele é voltado para o produtor rural, independente da sua atividade. Então, como eu te falei, a gente tem produtor do hortifruti muito forte na nossa região aqui, né? Aquele produtor que faz a feira, que planta um alface, que planta talvez uma laranja, né? Então esse produtor também vai ter o mesmo acesso às linhas de crédito que um grande produtor de soja, né? E para nós não importa a atividade que a gente tenha ou esteja atendendo, para nós o principal intuito é trazer uma melhor consultoria financeira, levar informação para o nosso produtor, porque hoje o agronegócio está muito em alta, todo mundo quer estar nele, né? A gente fala que o produtor rural ele é um empresário, né, rural, mas ele também é um empresário com a empresa dele a céu aberto. Né? Então também existem riscos no agronegócio, existe muito trabalho, né, ali no dia a dia, né, principalmente para o pequeno produtor também, né? Então todo mundo quer estar no agro, está em todas as manchetes, mas está lá no dia a dia. A gente sabe que demanda muito tempo, demanda muito trabalho, então a gente busca para os nossos produtores, para os nossos associados, levar a melhor informação, levar a melhor consultoria financeira, para que ele talvez não precisa perder tanto tempo, né, na questão de olhar taxa, olhar a melhor opção. A gente busca dar essa consultoria para que ele se profissionalize cada vez mais na atividade dele, né? Então quando a gente traz, que a gente fala de culturas, a gente fala de regiões, mas para nós não importa o tamanho, para nós o que importa é dar a melhor consultoria financeira e fazer com que cada vez mais o produtor rural ele tenha resultado na sua atividade, seja ela numa atividade de hortifruti, ou seja ela lá num grande produtor de soja, né, que talvez plante até em outras regiões do Brasil, né, mas que fica dentro da nossa localidade. E para falar de culturas, então, a gente tem muitas culturas, né? A gente tem casos de produtores que plantam aí cogumelos, né, por exemplo, o que não é muito comum na nossa região, casos de produtores que têm criação de peixes, também são atendidos dentro das nossas linhas de custeio. Então, o que a gente traz aqui é para o produtor rural. Não existe tamanho, não existe porte, não existe atividade, né? Pode estar vindo as nossas agências que com certeza a gente vai ter a capacidade, né, e poder prestar a melhor consultoria financeira. Tá? Então eu acho que é um recado bastante. Eu estou aqui voltando dentro da minha cabeça, aqui voltando nos meus tempos de férias, eu ia passar nos meus parentes ali no interior, já vão longe os tempos em que é plantar milho para fazer quirela, para dar para os porcos e criar uma outra galinha, enfim, e tirar leite. Né? Era mais ou menos por aí. Né? Me lembro quando meus tios iam eu tinha um em específico que ia com uma cestinha de ovos a pé, fazendo 8 quilômetros a pé para trocar por açúcar, ou, enfim, outras coisas, um corte de carne mais. Meu Deus. Nós vamos fazer o último intervalo e já voltamos.
Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco dar sempre a empatia. Eu me sinto bem, né, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, né, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou, eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, né, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, ó, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante porque a relação médico-paciente ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante. De estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida. Muito bem, nós estamos de volta então para o nosso último bloco de hoje aqui. O tempo está passando voando aqui hoje e vamos retomar a questão para aprofundar um pouquinho mais quais as ações que o Sicredi Uniestados vem tomando agora também nesse período atípico aí. E eu gostaria que vocês trocassem ideias e se complementassem entre vocês que realmente sabem o que tem que ser passado para o nosso público. Fabiano. Então, esse ano o nosso Plano Safra ele começou lá em maio, né? Então as nossas agências elas já começaram a se movimentar muito no intuito também, né, dessa situação atípica em relação à Covid-19, né? Então a gente sabe que o nosso produtor também, né, está exposto a esta situação e lá em maio, então a gente já começou as movimentações de fazermos contatos com todos os nossos produtores, os nossos parceiros, né, que são os técnicos, que são as empresas terceirizadas. Então buscando, né, que não chegasse agora nesse momento uma aglomeração de produtor preocupado se ia ter recurso ou não, ou talvez até indo muito até as agências, né, exposto a riscos. Então lá em maio nós startamos, né, o nosso Plano Safra, né, no intuito de estarmos fazendo contatos com todos os nossos produtores, né. Hoje a nossa base de produtores aí é formada por mais de 15 mil produtores rurais, né, então é uma base bastante grande e nós buscamos dar o melhor atendimento para todos eles. Então, pensando nisso, a gente tentou nos antecipar, né, lá em maio ainda buscando ter esse relacionamento. E outras ações assim que nós fizemos também, né, no sentido de poder agilizar mais a disponibilidade do recurso para o nosso produtor. Nós já pré-aprovamos limites de crédito para o nosso associado, ou seja, todo aquele associado que já tinha um histórico de financiamento junto ao Sicredi. No final de junho a gente já disponibilizou limites de crédito pré-aprovado, então assim que o produtor solicitar o seu crédito, ele já vai ter o limite aprovado, né? Então no sentido realmente de podermos
ser mais ágeis, né? Eu acho que outro fator importante assim é que nós, enquanto áreas da sede aqui da nossa cooperativa, nós buscamos fazer os alinhamentos necessários com todas as agências o mais rápido possível, porque o Plano Safra ele começou no dia 1º de julho com as operações de custeio pecuário. E no dia 1º de julho a gente já começou a fazer contratações de custeio pecuário. No dia 6 de julho começaram as contratações de custeio agrícola. Nós no mesmo dia já iniciamos as contratações das operações de custeio agrícola, no sentido assim de podermos antecipar o máximo possível, e a gente passou aí por uma semana de contratações. A gente já teve, quando nós nos comparamos com outros anos no mesmo período, a gente já teve uma quantidade de operações de volume contratado acima de anos anteriores. Então acho que nesse sentido assim, como o Fabiano traz, nós buscamos esse ano nos antecipar um pouco mais, por 2 motivos basicamente. Um, pelo coronavírus, que a gente sabe de todas as regras aí que se tem, né, de distanciamento social, no sentido de não poder ter aglomerações em nossas agências. Então nós procuramos começar o nosso trabalho mais cedo, para que quando começasse o Plano Safra nós já estivéssemos aptos a poder fazer as contratações. E o segundo motivo, e não menos importante, é justamente para disponibilizar os recursos para o nosso produtor o mais rápido possível, né? Então a gente já vem num trabalho prévio, já vem conversando com o nosso produtor, né? E acho que é de uma forma diferente esse ano, por telefone, por WhatsApp, né? A gente não consegue ter tanto o contato físico, mas não é porque nós não estamos talvez tendo tanto contato físico neste ano que a gente vai deixar de atender o nosso produtor, né? Vai até quando esse Plano Safra? Para buscar essa... O Plano Safra ele foi lançado para até junho do ano que vem, né? Mas o forte das contratações eles são julho e agosto, né? Onde tem o maior volume de contratações. Depois setembro ainda tem, outubro ainda tem também, mas já com valores... Perdura um ano, então. Perdura um ano, isso aí. E o outro ponto, assim, também acho que cabe destacar que o mesmo Plano Safra, que ele disponibiliza recursos para o nosso produtor, ele também disponibiliza recursos para as empresas, né? Então também tem algumas linhas aí de BNDES, enfim, para os empresários também poderem ter acesso aí a linhas de crédito. Mas é claro que o foco maior ele acaba acontecendo para o agronegócio. E em função assim da pandemia, vamos entrar um pouquinho, né? Porque a pandemia tem atrapalhado a vida de todo mundo aí, fora a tragédia que ela caracteriza em si mesma, aí ceifando milhares de vidas, né? O que sempre é profundamente lamentável, né? Mas o que ela impactou na vida, digamos, nas relações, não exatamente do Plano Safra, mas nas relações do pessoal do Sicredi com o produtor rural, o urbano, enfim. Sim. É o momento de todos nós reaprendermos, né, muita coisa, né? Então hoje, claro, a tecnologia ela ajudou muito, né? Então o nosso produtor aí, a grande maioria já usa o WhatsApp, né? O próprio telefone através de ligações, e sim, teve alguns setores do agro muito impactados, principalmente o pequeno, né? O setor do hortifruti, né? Que talvez o produtor não conseguiu comercializar a sua produção, né? Então através desses meios de comunicação a gente buscou manter o contato, inclusive a gente tem feito movimentos, né? Pensando nesse público, né? Trazendo novas linhas de crédito, né? Novas formas do produtor contratar esse crédito, né? Flexibilizando muita coisa, né? Mas para nós, quando a gente fala em flexibilizar, é muito importante também ressaltar aqui que é muito na confiança que a gente tem, né? Nesse público, no produtor rural. Mas acredito que foi um momento de todos nós reaprendermos a forma, né? De fazermos o relacionamento, o que limitou um pouco esse contato presencial, mas a tecnologia acredito que nos ajudou muito, né? Ainda estamos. E eu acho que assim, quando a gente traz um pouco para o Sicredi, né? Nós temos alguns princípios assim, a nível sistêmico de ser simples, próximo e ativo. E o relacionamento ele é um dos pilares muito fortes dentro do sistema cooperativo Sicredi.
Então, naturalmente que o coronavírus ele veio e acabou impactando um pouco essa proximidade com o nosso associado, né? Porque a gente sempre procurou estar muito próximo do associado, estar próximo das comunidades, estar próximo da sociedade onde nós atuamos. Porém, como o Fabiano traz também, né, acho que é o momento de aprendermos a nos relacionar com os nossos associados e com as comunidades de uma forma diferente, né? Eu acho que isso é uma necessidade que teve que acontecer em todo o mundo, né? Então, acho que também é um momento que a gente consegue estar aprendendo a nos relacionar de uma forma diferente, né? Cleiton, vamos abordar rapidamente aqui ainda quais são as perspectivas do agronegócio em nível nacional. Então, as perspectivas a nível geral elas são muito boas, né? A gente também procura olhar um pouco para o clima, né? Porque o clima ele afeta diretamente o nosso agro. O Fabiano trouxe muito bem antes que o agronegócio é uma empresa a céu aberto, né? Então o clima ele está diretamente ligado. Para a nossa região aqui no período do verão existe uma perspectiva de uma quantidade de chuva um pouco abaixo da média, né? Para as outras regiões do país as perspectivas são de chuva dentro do normal ou até um pouco acima da média. Então nós podemos ser impactados um pouco com relação à estiagem, né? Esperamos que tal situação não se concretize, né? Mas é uma expectativa que existe. Porém, durante o plantio aí que em breve se inicia, aí, principalmente para as culturas de milho, né? Existe uma expectativa aí de chuva dentro do normal. O plantio ele deve acontecer dentro do período do zoneamento agrícola, então isso não deve ter impactos, né? Mas mais à frente e mais para o final do ano pode ser que a gente tenha algum impacto com relação à estiagem. E quando a gente olha também cenários futuros, né, num contexto geral, eles são muito positivos. Quando a gente olha para milho, para soja principalmente, para café também, que nós temos uma área de atuação em Minas Gerais que tem o café aí como sua principal cultura. Para esses produtos aí eles são positivos, os cenários eles são positivos, né? Muito porque quando a gente fala de soja especificamente, o Brasil pelo segundo ano consecutivo será o maior produtor de soja do mundo, né? E o Brasil hoje é o país que tem o maior excedente desse grão, desse cereal a nível mundial, e temos um país que consome muito soja que é a China, né? Então hoje atualmente com o dólar um pouco mais elevado também isso favorece, porém depois com a estabilização da economia, a expectativa é que o dólar desvalorize um pouco, né? Mas o preço ele vai continuar bom, porém não se espera preços tão elevados quanto a gente teve neste último plano safra, porque o dólar realmente ele estava muito acima da média. Mas as expectativas são muito positivas no contexto geral quando a gente olha para grãos. E quando a gente olha para o setor de proteínas, né? Então as carnes de frango, carne de suíno, carne de gado, né? Também existe um cenário positivo, principalmente para o suíno, né? Porque a nível mundial aí a gente tem diversas doenças, né, que estão acontecendo. Tem a peste suína africana, tem outras doenças que, de novo, o maior mercado consumidor que é a China acaba travando algumas importações de alguns países e isso acaba podendo ser benéfico, e a tendência é que será muito benéfico para o Brasil, principalmente para o setor da carne suína. E nós temos também aqui na nossa região, quando a gente olha o norte do Rio Grande do Sul, a região oeste de Santa Catarina, também uma atividade de leite bem significativa, né? Essa atividade, a previsão é que ela se mantenha aos mesmos níveis que está hoje, né? Principalmente porque como vai ter um grão mais valorizado, o custo da atividade de leite ela acaba sendo um pouco mais afetada e para cima, né? Então, mas ela vai continuar boa, porém mais ou menos nos mesmos cenários aí que a gente vinha tendo nos últimos anos. Tua formação? Eu sou formado em administração de empresas, porém antes de administração eu também tive uma formação de técnico em agropecuária. E tempo de Sicredi? Eu tenho 14 anos de Sicredi. Trabalhei no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e há um ano estou na sede. Que beleza. Fabiano, tu é
Formado em quê? Eu sou formado também em administração de empresas, possuo especialização em gestão empresarial e gestão do agro. Tenho 8 anos de Sicredi, né? Também atuei um tempo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e agora nós estamos tendo uma experiência boa em Minas. Mas a formação, digamos, esse relacionamento com o cliente Sicredi é fundamental, né? Sim, eu acho que, eu te diria que talvez seja até um diferencial, né? O nosso relacionamento, como o Cleiton trouxe, ele é simples, próximo e ativo. Então, o próximo ele é muito forte, né? A gente está muito fortemente lá na propriedade dos nossos produtores, né? A gente visita, a gente conhece da atividade dele, nos eventos do agro aí, que lá no início do ano são muito latentes. As ações sociais. Então a gente está muito próximo do nosso produtor e isso faz com que a gente conheça a atividade dele, conheça o dia a dia dele. Conhecendo tudo isso, nós podemos prestar uma consultoria financeira mais assertiva, né? E aproveitando o momento, é um orgulho muito grande para nós, né, termos nascido desse segmento e podermos tentarmos melhorar essa cadeia produtiva. Num corte geral, o produtor rural ainda ele continua sendo aquela pessoa que confia muito na palavra, no olhar, enfim. Eu agradeço a participação do Cleiton, nosso tempo está encerrado. Agradeço a participação do Fabiano, espero que o programa tenha sido de agrado de todos, acho que as informações são importantíssimas. A todos aí de casa também, cuidem-se, muito obrigado e até a próxima. Boa noite. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo e agora só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante, de estar ao lado mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta, porque gente que coopera, cuida.